Nessa terça-feira, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Nós queremos dar sequência em nosso estudo bíblico teológico. Estamos estudando a última matéria do nosso mini curso básico de teologia, escatologia bíblica. E hoje nós queremos falar de uma forma básica, resumida, sucinta, mas com auxílio do Espírito Santo. Nós queremos falar acerca das 70 semanas do profeta Daniel, tá? É um assunto muito importante que vai fazer com que a gente compreenda melhor esta questão da escatologia, né? Que é a doutrina, o estudo das últimas coisas, tá? Então, para princípio, nós queremos ler o texto, né? Acerca das 70 semanas do profeta Daniel, que está no capítulo 9, a partir do versículo de número 24, sobretudo versículo 24, 25, 26 e 27. Desde já eu recomendo aos irmãos, às irmãs, né, que estudem com afinco, com mais tempo, mais profundidade acerca das 70 semanas do profeta Daniel. Nós temos pouco tempo aqui, mas queremos, mesmo que de forma básica, estar falando um pouco acerca deste assunto da forma mais clara, mais simples, mais objetiva possível, tá bom? Então, livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículos 24, 25, 26 e 27, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão, e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe. 7 semanas e 62 semanas as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém? Então, meus irmãos, em primeiro lugar, é importante nós deixarmos bem claro, né, que a profecia se dirige à nação de Israel. Diz ali 70 semanas, a profecia falava, o anjo, né, falava com o profeta Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem é o povo? Quem era o povo do profeta Daniel? Os judeus, né? A nação de Israel, certo? Pois bem, algo aqui importante nós salientarmos, tá? A palavra semanas no hebraico, língua a qual foi, né, a língua original do Antigo Testamento, a palavra semana é Shabua, tá? É Shabua. E Shabua significa também 7, tá? Então, sendo Shabua significando 7, nós poderíamos ler 70 setes estão determinados. 70 setes estão determinados, tá? E 70 vezes 7, nós sabemos que dá o total de 490. Guarde esse número, 70 vezes 7 dá o total de 490, tá? Algo interessante que nós também precisamos salientar. Você poderia perguntar assim, tá, mas na profecia eu estou acostumado a ouvir que esses 490, né, a soma de 70 vezes 7 dá 490, não é 490 dias, mas sim 490 anos.
Como pode isso? Muitos têm uma certa dificuldade nessa interpretação. É que nós sempre temos que estudar a Bíblia, meus irmãos, focalizando, entendendo que a cultura da história bíblica, onde ocorreu a cultura, né, é na Palestina, no Oriente Médio, em Israel, nas nações ali circunvizinhas, certo? Então era uma cultura, e é uma cultura diferente da nossa. Então, para nós brasileiros, isso é estranho, né? Semanas de anos, né? Isso é estranho, não existe para nós nessa cultura, né? Para nós semanas é semanas de dias. Uma semana tem 7 dias e assim por diante. Mas na literatura, sobretudo do Oriente Médio, sobretudo israelita, judaica, então existia tanto semana de dias, que é, por exemplo, as 3 semanas que o profeta Daniel jejuou, está no capítulo 10 do livro do profeta Daniel, tá? E tem semanas de anos, que é o caso aqui. Então, na cultura deles, isso era muito normal, as pessoas compreendiam, fazia parte da cultura israelita judaica, tá? Então, aqui é semanas de anos e não de dias. Então, 70 vezes 7, 490, tá? Então, isto trata-se de 490 anos, tá? Então, é como se o anjo dissesse, ó, está determinado 490 anos sobre o teu povo. Porém, no versículo de número 25, diz assim, ó, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias. Ou seja, até Cristo, né? Até o advento de Cristo, a primeira vinda de Jesus para morrer crucificado na cruz do Calvário. Até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Tá? Então vai dividir essas 70 semanas. Vai dividir essas 70 semanas, uma primeira parte, né? Um primeiro bloco de 7 semanas, um segundo bloco ou grupo de 62 semanas e um último grupo, lá no versículo 27, de 1 semana, tá? E aí somando vai dar 70 semanas. Qual seria esse primeiro grupo, esse primeiro bloco de 7 semanas? Diz aqui, ó, versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas, tá? Então, essas 7 semanas, trata-se a ordem para restaurar Jerusalém. Aí nós temos que ir lá para o livro de Neemias, certo? Nós temos que ir para o livro de Neemias para nós compreendermos isso. Livro de Neemias, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 8, tá? O que vai acontecer? Lá, os homens de Deus, Neemias, né? Neemias vai receber autorização do rei Artaxerxes, tá? Para retornar a Jerusalém para restaurar os muros da cidade, tá? Isso está registrado, certo? Em Neemias, livro de Neemias, capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 8, tá? Isso se cumpriu no 20º ano do rei Artaxerxes. E aí os historiadores, né, vão dizer que o 20º ano do rei Artaxerxes é o ano 445 antes de Cristo, ano 445 antes de Cristo, tá certo? Então 49 anos demorou, né, para ficar prontas as obras ali de restauração dos muros de Jerusalém. Cumpriu então o primeiro grupo das 70 semanas, 7 semanas, ou seja, 7 vezes 7, tá? Porque semanas, Shabua significa 7. Então, 7 vezes 7, 49, tá? Pois bem, então esse é o primeiro grupo, tá? Porque diz aqui, né, no versículo 25, 7 semanas. Então, semanas é Shabua, significa 7. Então, 7 semanas, 7 vezes 7, 49. O tempo que demorou Neemias para restaurar ali os muros de Jerusalém, tá bom? E depois, o segundo grupo, que é 62 semanas, ou seja, 62 vezes 7, que vai dar quanto? 434
anos, ou seja, do final, da conclusão dos trabalhos. Os muros de Jerusalém foram restaurados, da conclusão ali, tá? Até o advento do Messias, quando Cristo, então, entrou, a sua entrada triunfal em Jerusalém, né, e foi proclamado rei, certo? 434 anos, ou seja, 62 vezes 7, tá? Então, aí você pega esses dois grupos e soma. 7 vezes 60, 7, ou melhor dizendo, 7 mais 62, você vai ter 69 semanas, tá? E se você pegar 49 anos, que equivale a 7 semanas, e mais 434 anos, que equivale a 62 semanas, você vai ter um número de 483 anos. Então vai restar uma semana, ou seja, 7 anos. E que uma semana é essa? Que é 7 anos que falta? São os 7 anos da grande tribulação. Ou seja, dos 490 anos que estavam determinados sobre o povo de Daniel, o povo de Israel, o povo judeu, certo? Dos 490 anos, já se cumpriram 483 anos. Falta só a última semana, que equivale aos últimos 7 anos. Mas você vai notar que há um intervalo aí, né? Entre um período e outro. Ou seja, fechou 483 anos e aí houve um intervalo até se cumprir a última semana, que é os últimos 7 anos. Esse intervalo já vai aí mais ou menos 2.000 anos, que é a dispensação, a era da igreja, o tempo da graça. Essa é a lacuna que está, né, entre os 483 anos já cumpridos, ou 69 semanas já cumpridas, e as 7 semanas, que uma semana que ainda falta se cumprir, ou 7 anos que ainda faltam se cumprir, que é a dispensação da graça. Essa dispensação que eu e você fizemos parte, a dispensação da igreja. Quando a igreja for arrebatada, se iniciará a última semana das 70 semanas da profecia do profeta Daniel. Quando a igreja for arrebatada, se iniciará os últimos 7 anos. Já se cumpriram 483 anos. E então, com os últimos 7 anos, fechará 490 anos, tá? Então, basicamente, era isso, as 70 semanas do profeta Daniel, certo? Meus irmãos, eu sei que, né, o tempo não nos permite, os vídeos têm que ser curtos aqui, menos de 15 minutos, e é um assunto que, para quem não está habituado, ele parece bem confuso, tá? Mas qualquer dúvida, você escreve aí, manda mensagem para mim, tá? Através do WhatsApp, né? A região aqui é 51, tá? 986-4440-32, repetindo, região 51, 986-4440-32, tá? Ou através do próprio Facebook, né? Os comentários ali no meu canal no YouTube, você escreve lá as suas dúvidas, que com mais tempo ali a gente pode explicar melhor, porque eu sei que é um assunto bem complexo, de um grande grau de dificuldade para quem não está habituado ainda, tá bom? Meus irmãos, Deus os abençoe na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Até o dia de amanhã, querendo Deus.